A Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras alerta para a situação crítica dos hospitais da faixa de Gaza. Segundo a instituição não governamental, nas próximas horas, o combustível que mantém a eletricidade funcionando nessas unidades de saúde deve acabar, interrompendo principalmente o atendimento dos pacientes que dependem de ventilação mecânica e de bebês em incubadoras. Aujourd'hui, on a un nombre extrêmement important de blessés qui arrivent dans les hôpitaux, qui nécessitent des soins complexes. D'après nos collègues qui travaillent à l'hôpital Shifa, l'hôpital va bientôt être à court de carburant, donc plus d'électricité. Ce qui veut dire que tous les patients qui sont aujourd'hui dans des services de réanimation, branchés à des ventilateurs, les bébés qui sont dans les incubateurs, vont mourir du fait de l'absence d'électricité. Les blocs opératoires ne pourront plus fonctionner, les patients ne pourront plus être opérés et le nombre de victimes va augmenter significativement dans les heures à venir. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. On est extrêmement inquiet pour toutes les autres populations, c'est-à-dire que tous les patients suivis pour des pathologies chroniques aujourd'hui ne sont plus du tout pris en charge et risquent de voir leur état de santé se dégrader très rapidement. Et également toutes les populations qui sont déplacées, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à la nourriture. Et parmi elles, c'est certain, il y aura un nombre de victimes extrêmement important. Chama mais uma vez Lorival Santana, nosso analista de internacional. Esse relato da porta-voz do Médicos Sem Fronteiras, Lorival, expõe muito claramente, e as imagens todas, as informações que a Américo Martins trouxe sobre esse comboio de 20 caminhões que conseguiu entrar hoje no território de Gaza, mas o quanto a situação humanitária é complexa e esta questão principalmente dos combustíveis, lembrando que nos caminhões de hoje não havia combustível pelo receio de serem utilizados, né, extraviados, desviados pelo Hamas. Como você vê a dificuldade, a complexidade de se conseguir atender minimamente a situação humanitária dos civis na faixa de Gaza, Lorival? Sim, estamos falando de uma população de 2.200.000 habitantes, dos quais 1 milhão em tempos de paz, em tempos normais, já precisam de ajuda da ONU para comer. 1 milhão, metade, para quase metade da população. Eles não têm reservas para encher a despensa de alimentos quando há situações, quando se aproximam crises como essa. Não tem dinheiro, não há disponibilidade de alimentos para fazer esse tipo de armazenamento. O mesmo em relação à água. A água ela é dessalinizada do mar Mediterrâneo. São usinas que precisam de eletricidade. Israel não libera a passagem de combustível porque diz que tem receio de o Hamas usar isso nas suas operações militares. E a eletricidade é gerada por combustíveis, por geradores de combustíveis. Então, 20 caminhões numa população de 2.200.000, a ONU qualificou de um token gesture, um gesto puramente simbólico, que não vai, é claro que é melhor do que nada, isso é óbvio, mas que não vai salvar as pessoas da fome e da sede, né? Sem falar dos problemas dos hospitais, que a representante da Médicos Sem Fronteiras estava ilustrando, quer dizer, são pessoas que dependem de aparelhos para continuar vivas. E esse número de pessoas aumentou muito com os bombardeios de Israel, que amanhã completam 2 semanas. E os hospitais não funcionam sem eletricidade, assim como precisam de água e de medicamentos e de alimentos e de outras coisas. E muitos foram atingidos por bombardeios israelenses. Então a gente está diante de uma catástrofe humanitária realmente com poucos precedentes na história recente. Quer dizer, tem a situação da Ucrânia, do Iêmen, são situações em alguns lugares da África também, do Haiti, são situações assim de calamidade, com a diferença de que, no caso da faixa de Gaza, a população não tem para onde fugir, ela está bloqueada por todos os lados, pelo lado de Israel, pelo lado do Egito e pelo lado do Mediterrâneo, que também é controlado por Israel.
Pois é, Lorival, e aí ainda dentro desse contexto, queria ouvi-lo também, a gente mencionou já ao longo desta cobertura, esta próxima reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na terça-feira, que o próprio chanceler Mauro Vieira, chanceler brasileiro, vai presidir, nessa expectativa de se tentar algum avanço em relação às questões humanitárias. Na sua avaliação, é uma perspectiva real ou ainda há muitas dificuldades no entendimento entre os países para que saia algum gesto concreto dessa reunião e que possa melhorar minimamente essa situação humanitária na faixa de Gaza? Essa última resolução, que foi vetada pelos Estados Unidos, ela trazia elementos políticos. Ela começa citando todas as resoluções do Conselho de Segurança que exige a retirada de Israel dos territórios ocupados, principalmente em 1967 e também em 73, a 242 e a 338. Então, isso é respaldado pela lei internacional, mas é politicamente contraproducente. Por quê? Porque coloca Israel numa situação defensiva, leva os Estados Unidos a vetarem, né? Então, se existe uma emergência humanitária na faixa de Gaza neste momento, não vai ser possível resolver as questões de fundo do conflito árabe-israelense neste momento. Então, seria preciso, neste momento, deixar um pouco de lado as questões políticas e históricas e presentes também, não só históricas. Existem causas atuais do conflito que a gente já discutiu aqui, mas seria necessário focar nessa questão humanitária, da entrada de ajuda humanitária e de os bombardeios israelenses darem passagem para essa ajuda humanitária. Quer dizer, se os países exigem um cessar-fogo de Israel, Israel não vai aceitar isso. Os Estados Unidos, que estão lá com poder de veto, não vão aceitar isso. Então, por uma questão de pragmatismo neste momento, levando em consideração a situação emergencial de 2,2 milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza e não tem como sair de lá, seria necessário uma prudência nesse sentido de negociar algo muito modesto, muito aquém da dimensão desse conflito para tentar aprovar. Agora, os Estados Unidos, eles não são multilateralistas, né? Eles são uma nação, uma superpotência militar. Eles querem ter o trunfo político das conquistas que eles obtêm no nível unilateral e bilateral. Foi isso que Joe Biden tentou lá em Israel ao conversar com o Netanyahu. Por isso, uma fonte do governo americano naquele dia me disse assim: os Estados Unidos não querem nenhuma resolução do Conselho de Segurança. Não existe fraseamento que a gente vai aprovar, porque hoje é o dia que o Biden vai se reunir com o Netanyahu e ele não quer ser cobrado pelo Netanyahu de não ter protegido Israel no Conselho de Segurança, entende? Então, assim, é preciso esse pragmatismo mesmo se o interesse de fato é tentar salvar a vida dos palestinos que estão sob bombardeio na faixa de Gaza. Obrigado pelas suas análises mais uma vez, Lorival Santana. A gente volta a conversar já já.